Mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Pode É. Hoje, como convidada, a doutora Elisa Nabete. Ela é enfermeira clínica e especialista em mulheres. E para mediar o episódio, Monielle Nascimento, a responsável e líder pelo maior grupo de empresárias do Rio de Janeiro. Oi, tudo Tudo bom, bom? meninas? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar nosso episódio, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o universo feminino, mas antes da gente entrar no nosso tema, vamos se apresentar? Queria que vocês se apresentassem para quem está escutando esse episódio. Fala um pouquinho mais de você, Tiene, o que você faz, seu Instagram, você também, Elisa, na sequência. Já se apresenta e deixa quem está ouvindo a gente conhecer mais de vocês. Com certeza. Eu sou a Etienne Toscano, psicanalista e sexóloga. Sou especialista em sexualidade feminina. E hoje eu trouxe um tema muito importante que eu escuto muito nas mulheres que eu acompanho, que é libido, baixa ou cansaço. Qual é a diferença, né? Eu já passei por isso, então eu sei que aí é difícil a gente identificar a diferença. E depois que eu conheci a Elisa, mais ainda eu percebi a necessidade das mulheres entenderem quando precisa de uma ajuda suplementar, né? Legal. Ou quando é uma questão comportamental, uma questão mesmo psicológica. Então, a gente veio aqui bater esse papo, né? Viemos aqui saber as principais diferenças justamente para ajudar essas mulheres a ressignificarem o momento que estão vivendo e viver aí uma vida plena. Perfeito. E qual que é o seu Instagram? Então, meu Instagram é o @etienne.sexóloga e aguardo todas vocês lá. Muito bom. E você, Elisa, se apresenta pra gente, por favor. Prazer, meninas. Eu sou Elisa Nabete, farmacêutica clínica. Cuido de mulheres, principalmente aquelas que estão se sentindo muito exaustas, cansadas e com dificuldade de transformar o corpo. E, como a Etienne bem disse, as mulheres têm essa dificuldade de diferenciar qual é a causa raiz da falta de libido. E muitas vezes elas acham que isso tem um fator hormonal ligado, mas pode nem chegar a isso, né? Então a suplementação, ela é uma grande aliada para restaurar a energia feminina, tirar a mulher desse cansaço e também restaurar a libido dela. Muito bom. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Elisa Nabete, Nabete com Nabethe. É isso. Ah, perfeito. E pra quem tá ouvindo, eu sou Monielle Nascimento, caí de paraquedas, né? Me relaciono com inúmeras mulheres, isso vai ficar um pouco pesado, mas na verdade, né, tem 300 mulheres ali, e essas queixas realmente elas são muito comuns, né? Sempre que a gente sai do ambiente CNPJ, a gente entra ali no ambiente CPF, é muito comum a gente escutar coisas como eu tô cansada, mas talvez seja normal, talvez veio mesmo depois da maternidade, aí eu já tô na idade, então acho que esse tema vai ser muito importante pra gente poder agregar quem tá em casa. Pra gente começar, tem um texto aqui que eu queria indagar pra vocês e saber a opinião de vocês sobre. Você já parou pra pensar que talvez não seja a sua libido e talvez você só possa estar cansada ou mentalmente esgotada ou pior, emocionalmente sobrecarregada, mas ainda assim tentando sobreviver todos os dias? Qual a opinião de vocês sobre? Primeiro, eu quero te falar que sempre sua contribuição aqui no sério, no podcast é muito bacana, porque assim, quando a mulher chega até mim, até a Elisa, ela já chega com uma queixa formulada, né? Ela chega realmente precisando de ajuda e muitas vezes já no último respiro, né? Da sua sexualidade, da sua disposição. E como você tem um grupo de mulheres, você deve ouvir muito experiências, relatos mesmo, eu falo que no pé do ouvido, né? Nossa, hoje eu tava entregando uma mentoria de manhã e a cliente virou pra mim e falou assim, depois que a gente dispensou quem tava na reunião, ficou só eu e ela no ambiente, ela falou assim, eu posso chorar agora? As pessoas choram pra você? Eu falei, pode chorar. E o quadro é esse, assim, é a exaustão, muitas vezes emocional, que afeta inúmeras áreas, porque se você tá exausta emocionalmente, a gente desbloqueia. Né? Exatamente, então a sua contribuição sempre é muito maravilhosa, sempre muito valiosa, porque você consegue trazer pra gente, né, anonimamente, as principais queixas, justamente para que a gente traga conteúdo para poder ajudar essas mulheres, isso Sim. é muito valioso. Falando sobre o que você perguntou, né, hoje em dia eu passei por isso, não canso de falar isso, porque assim, não é achismo, eu realmente passei isso na pele, porque a primeira coisa que a gente acha é que o cansaço da gente, ele vem pela sobrecarga.
né? Ele vem pelo cansaço, pelas muitas coisas que a gente precisa fazer. E eu, por experiência própria, pela mudança que eu tive, eu entendo que cansaço é uma coisa e sobrecarga é outra completamente diferente. Cansaço, você chega em casa, chega bem, dorme, descansa, no dia seguinte você está pronta para tudo novamente. A sobrecarga não, a sobrecarga ela é mental. Então o que acontece? Você nunca está bem. Então você pode dormir 12 horas, você pode fazer várias coisas ao longo do dia que lhe dê, de repente, uma falsa sensação de estar descansando, mas na verdade ele não acaba nunca. E sobrecarga, na verdade, é você ter que dar conta de mais do que é necessário ou do que você suporta. Então isso é muito perigoso porque leva também para outras doenças que são psicossomáticas, principalmente as doenças mentais. Então assim, eu vivi muito isso e eu precisei entender sozinha o que é sobrecarga e o que é cansaço. E depois que eu aprendi isso, foi assim, liberdade total, porque eu comecei a aprender a dizer não, eu comecei a saber impor os meus limites para as pessoas, né, e entender que a minha sanidade mental, ela precisa vir em primeiro lugar. Então esse foi o meu ponto de partida. Então orienta toda mulher a fazer isso. Faz um checklist, coloca no seu dia a dia sobre o que você é responsável, quais são as suas pendências, quais são as suas responsabilidades e vê se de repente você não pode delegar ou de repente você não pode fazer de uma outra forma, de forma que você não fique tão sobrecarregada assim. A segunda parte é a parte hormonal, que a Elisa bem falou. Eu passei por isso, então eu precisei fazer a minha reposição hormonal. Realmente virei outra mulher, é vida. Eu falo que reposição hormonal, ela é vida. No episódio anterior, inclusive, a gente conversa isso, eu converso muito isso com a doutora Kátia, que a reposição hormonal, existe muito tabu ainda em relação a ela, por estudos no passado, por erros cometidos lá no passado, mas hoje é algo que, assim, é completamente possível, é acessível, inclusive financeiramente. Eu achava que era uma coisa, assim, do outro mundo, e na verdade é acessível. Eu acho que já foi um recurso muito caro, né, mas hoje acho que a gente consegue ter várias alternativas ali que melhoram esse acesso. Exatamente. A segunda coisa, a terceira coisa é suplementação. Por quê? Porque hormônio sozinho não faz nada. Não adianta você fazer reposição hormonal e ficar sentada no sofá. Então, gente, passou dos 40, é toda uma série de cuidados que a gente precisa ter para sobreviver bem, né? Então, vamos lá. Identificar sobrecarga e cansaço e retirar, dentro do possível, o que faz nós ficarmos sobrecarregadas. Terapia de reposição hormonal, isso é muitíssimo importante, e a doutora Elisa vai poder falar que não tem a ver necessariamente com idade, né, o hormônio, porque muitas vezes a mulher, ela é nova e ela acha que ela tá passando longe dos hormônios e não é bem assim. Que foi o meu caso, que eu já contei, né, num outro episódio, com 28. Exatamente. Terceira coisa, suplementação. Desde criança a gente precisa de suplementação, então não tem a ver com idade também. E o famoso exercício físico e alimentação. Então, assim, não adianta, é o combo para viver bem. O famoso arroz e feijão, né? O famoso arroz e feijão dá trabalho, dá, gente, mas olha só, ser mulher dá trabalho, ficar bonita dá trabalho, ter relacionamento dá trabalho. Ficar exausta. Então, se é pra ter trabalho, vamos ser bonita. Exatamente. Elisa, conta pra gente, o que você acha desse texto aqui que eu falei, né, sobre o que às vezes não é falta de libido, é um esgotamento mental, uma sobrecarga emocional ali, e tudo isso afeta e faz as pessoas confundir as duas causas, né? Não os sintomas, as causas. Sim, faz total sentido o que o texto traz, porque corpo e mente, eles trabalham juntos, né? Então, a Etienne falou muito bem sobre a sobrecarga mental que a mulher pode ter. Então, além das demandas que ela tem, ela já está planejando o dia seguinte, a semana seguinte, e a mente não para. E um corpo fraco vai deixar a sua mente fraca. E uma mente que não tá legal também vai enfraquecer esse corpo. E então, uma mulher que tá com muitas demandas, sobrecarregada, vai demandar muito do corpo dela também, na parte nutricional, metabólica, hormonal. Então, tudo isso precisa estar muito bem equilibrado. Então, aí é que entra a suplementação, para poder repor esses nutrientes. Eu não estou falando apenas de deficiências nutricionais, mas também as insuficiências, que é quando a gente não tem níveis ali funcionais para poder
cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é um sistema, então o metabolismo ele precisa das vitaminas, minerais, compostos ativos para que essa maquinaria funcione. E também para a produção e funcionamento dos hormônios. Mesmo uma mulher que precise da terapia de reposição hormonal, essa terapia ela pode não ter o efeito esperado devido à falta da suplementação. Porque, digamos assim, os nossos hormônios, eles são uma orquestra. Então, você tem um hormônio e ele é um músico, mas ele vai precisar do instrumento para poder gerar a música. E aí é que entra os nutrientes para que ele possa fazer a sua função. Legal. Sem isso, acontece muito das mulheres fazerem uma terapia de reposição hormonal e continuarem com insônia, com calorão, se sentindo exaustas. E fora dessas mulheres que estão na faixa para fazer o TRH, tem outros meios da gente trabalhar, né? Identificar esses desequilíbrios hormonais e também trabalhá-los dentro da suplementação e da fitoterapia. Porque tem mulheres que não podem fazer uso da reposição hormonal, né? Hoje, já estamos desmistificando esse medo da terapia de reposição hormonal, mas ainda assim, existem mulheres que o custo-benefício não vale, o risco-benefício, né, no caso. Uhum. Não vale. Então, dentro da fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais, tem muitos fitoativos que a gente pode utilizar para mimetizar o que seria a terapia de reposição hormonal, para ajudar esse corpo a continuar funcionando. Legal. Eu sou apaixonada por fitoterapia. É assim. mesmo? Sou bem naturalzinha, assim. Apesar de amar um botox, eu sou bem natural. Não, mas a vida é um equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio. Vamos falar sobre um estereótipo de mulher que hoje a gente tem muito, que é uma mulher que funciona, mas ela não sente. Tipo assim, ela é uma mulher funcional, né? Então, a gente tem aqui uma mulher que, de repente, ela não gosta de ser tocada mais, porque ela ficou meio dormente para determinadas, né, situações e estímulos. Ela sente preguiça, por exemplo, de ter relação sexual com seu parceiro, ou ela vive irritada, ela mantém distância dela mesma, da feminilidade, e ela não consegue relaxar. Ela tá sempre ali em estado de alerta. E aí, por último, acho que pra mim é o pior, é que ela ainda se culpa por não corresponder, né? E aí eu queria fazer uma pergunta pra você. O que acontece biologicamente, Elisa, com uma mulher que vive nesse estado, desse quadro que eu contei aqui? Diversas questões. É muito mais profundo do que virar assim, você precisa repor testosterona. Que é o que a gente escuta de muitas mulheres. Não, eu preciso de uma testosterona porque minha libido está baixa, porque eu tô muito cansada. Vai muito além disso, né? Esses são claros sinais de desequilíbrios metabólicos e hormonais. E aí, como eu bem falei, tem as deficiências nutricionais, as insuficiências, e elas vão muito além do valor de referência de um exame, então precisa dos valores de funcionalidade. Uma mulher com uma vitamina B12, por exemplo, em 200, que está dentro num valor de referência, vai ter uma energia, uma disposição, uma performance mental muito diferente de uma mulher que tem uma B12 em 600, por exemplo. Então, tem toda essa avaliação nutricional, como estão os hormônios dessa mulher, muito além dos hormônios femininos, muito além de testosterona. Então, um hormônio importantíssimo para a performance feminina, para ela poder se sentir bem disposta, ativa, é o cortisol. E aí a gente tem muito a mulher que já acorda cansada, parece que ela demora Isso é horrível. a despertar. E aquela que quando chega ali no final do dia, ela passa o dia se arrastando. Aí quando chega em casa, pronta para dormir, ela não consegue. Ela não descansa, parece que ela tem um pico de energia. E aí também entra a sobrecarga mental dessa mulher que tá sempre ali com a mente
trabalhando de alerta, em né? estado de alerta, que é exatamente isso que o cortisol faz. E esse desequilíbrio de cortisol, tanto para mais quanto para menos, ele é causado pelo estresse. O cortisol, inclusive, é o nosso hormônio do estresse, né? Vulgarmente falando, que nos dá essa energia, por assim dizer, de solucionar as coisas, de resolver os problemas. Hoje a gente não corre mais de um predador como nossos ancestrais, né? Mas a gente tem que correr atrás de um ônibus, de um trabalho que você tem que entregar. Tem que continuar matando o leão, né? Só não corre mais, mas continua matando. Todo um leão, santo dia, né? Já tem gente que não mata o deles e sobra pra gente. Pois é, então a gente vai ver que tudo no nosso organismo tá interligado, nada funciona separado. Sim. Então tem esses desequilíbrios hormonais e os próprios hábitos que a pessoa cultiva. Alimentação, atividade física. Eu falo que energia é movimento. Então, por mais cansada que a gente esteja, a gente precisa se movimentar, mesmo que seja doses terapêuticas de movimento. Então, precisa ser feita uma anamnese dessa mulher, para a gente ver o que de fato é a raiz do cansaço dela. Vai ter as demandas de uma rotina corrida? Vai. Todas nós aqui temos uma rotina corrida. A diferença é como o seu corpo responde a essa rotina. Você todo santo dia se sentir como essa mulher que você relatou, não é normal. Não é normal e não é saudável. E a Etienne vai poder até falar pra gente o quanto isso impacta no relacionamento, né? Eu tive uma paciente recentemente que, após o acompanhamento, ela me disse: poxa, agora eu tenho mais tempo e disposição para estar com meu marido. Porque o marido chegava ao trabalho, assumia as crianças, quando ele chegava no quarto, ela estava dormindo. Então, ela só via ver ele no de dia novo seguinte, no dia seguinte, na hora do café da manhã. E aí a vida segue. Então, isso também tem um impacto no relacionamento, né? Não só na intimidade, né? Mas na questão afetiva também. O corpo entra no modo sobrevivência. Então, tipo assim, ele tá focado em sobreviver. E o desejo não é uma parte que faz ele sobreviver. Então, ele vai funcionar para continuar... Ele vai correr para continuar funcionando. E não para sentir desejo, porque ele não entende que o desejo seja um pilar fundamental para sobrevivência. Até porque nós, como animais que somos, nós temos uma biologia que o sexo é para a reprodução. Não é para sobreviver, é para perpetuação. Para perpetuação da espécie. Se você tá em perigo de vida... A espécie que se acabe. Eu vou me salvar. Você tem que se salvar. Como é que você vai ter desejo para poder gerar uma nova vida? Não, então a gente foge disso. Você só quer sobreviver para enfrentar o leão do dia seguinte. Sim. Como que é isso para você, Etienne, nas suas consultas, ali nas demandas que te aparecem relacionadas a isso? É tipo assim, se eu tenho pouca energia para ter relação, é que não vai ser. Isso é uma cebola, né? Eu falo que são várias camadas. Antes de eu descobrir o caminho para que eu ficasse realmente saudável, eu falo que eu conheci o verdadeiro significado da palavra desequilíbrio, né? Que fala assim, você é uma desequilibrada, e na verdade eu estava desequilibrada. E é um sofrimento muito grande. Eu costumo falar que o cansaço que a gente sente nesse desequilíbrio, ele é um cansaço similar a uma virose, não tem aquela história que a gente fala assim, nossa, parece que eu tomei uma surra. Não é um cansaço para você descansar, é um cansaço que você não consegue levantar, eu não conseguia levantar às vezes. É um nível de exorcismo, né? Quase isso. E assim, a mulher, quando ela chega ao meu atendimento, né, quando ela me procura, ela tá sexualmente quebrada. Ela já está, assim, com o relacionamento quase terminando. Ela já está num nível de exaustão de fugir desse marido dela, né? Porque ela tem mais essa questão, ela precisa administrar isso. Então, quando ela chega até o meu atendimento, ela chega sexualmente quebrada, sexualmente fragilizada.
Só que isso é 100% sintoma, isso não é causa. Por quê? Eu sempre falo, sexualidade não é só cama. O sexo é a cereja do bolo, é onde tudo termina quando tudo vai bem. Então, na verdade, não adianta só eu falar para ela, olha, você vai ter que agora ter relação 5 vezes por semana, você vai ter que usar esse produto tal, você vai ter que fazer a posição tal, por quê? É a mesma coisa que você tá com uma doença e essa doença tá te dando febre e eu falar, ó, toma aqui uma dipirona e vai para casa que tá tudo bem. Então, só o sintoma, Não né? é assim que funciona. Então, quando essa mulher chega até mim com questões sexuais, a não ser que sejam questões patológicas, porque aí a gente trata de uma outra forma, eu procuro entender onde está a raiz desse problema, né? E muitas das vezes, eu arrisco dizer que 60% das vezes são questões hormonais mesmo, são questões de nutrição, questões hormonais, questões de hábitos, de falta de exercício físico, falta de uma alimentação minimamente, eu não estou dizendo aqui para ninguém fazer uma alimentação maravilhosa, perfeita, porque assim, às vezes, muitas vezes não dá tempo, mas assim, você ter uma alimentação minimamente saudável, entendeu? Então, na verdade, a mulher chegar a ter uma vida sexualmente saudável, ela precisa primeiro olhar para si, tá? E ela precisa consertar o que depende dela. Não adianta eu querer consertar o relacionamento dela, não adianta eu querer dar dicas para ela ter uma relação sexual saudável, se ela mesmo não se olha, se ela não se cuida. Então é a primeira coisa que eu falo. Eu comecei a acompanhar essa mulher, a primeira coisa que eu pergunto é: como estão seus exames de rotina? E aí a gente vem com uma outra questão, que exame de rotina não tem a ver necessariamente com exame laboratorial. Quando eu tinha uma B12 de 500, parecia que eu estava morta. Eu também sou a pessoa que, se a minha B12 estiver abaixo de 700... Exatamente. Se eu piscar, eu tô me durmo. coçando aqui pra olhar quanto é que tá a minha no meu último exame. Mas isso é porque cada pessoa tem uma identidade biológica, né? Então, cada corpo vai ter uma demanda. Por isso que não dá para se prender ao valor de referência Sim. de um exame. E eu questiono muito isso. Então, assim, eu tinha uma B12. Hoje em dia, minha B12 é 1.200. Meu Deus, deixa eu abrir aqui. E, na verdade, é outra vida, tá, mulheres? É outra vida. Eu não tô falando só sexualmente, não. Eu virei uma outra mulher. Então, assim, eu sempre falo para ela, pergunto, como estão os seus exames de rotina? Quais são os profissionais que te acompanham? Tem mulher que não faz tipo uma vez no ano, não sei o que, e ainda esquece, né? Exatamente. É uma coisa surreal. E aí ela começa a tratar, como foi o meu caso, achando que é depressão. E, na verdade, muitas vezes não é. Ou, às vezes, é depressão. Porém, essa depressão, ela também tem uma causa biológica, porque isso também acontece. Por isso que eu falo que são muitas camadas. Se eu parar aqui para começar a descamar isso, eu vou ficar o dia inteiro, né? Então, eu falo o seguinte: primeiro, olhe-se clinicamente falando. Olhou, fez os exames, fez as consultas de rotina. Tá tudo bem? Ótimo. Agora, vamos olhar, então, para você. O que você carrega que não é seu? Qual é o tempo no seu dia? E aí eu falo isso diariamente. Qual é o tempo no seu dia que você se olha? Porque, mais uma vez, eu falo, a mãe não transa, a filha não transa, você, CNPJ, não transa, quem transa é a mulher. E essa mulher, ela precisa ser olhada no dia a dia. Em qual momento que você faz algo que lhe dá prazer? Que você toma um café com uma amiga, que você dorme um pouco mais quando o seu corpo pede, que você dá uma pausa simplesmente para você levantar e fazer. Gente, segunda-feira passada, eu levantei no meio do expediente, assim, o mundo se acabando, e eu falei, eu vou fazer minha unha, vou fazer uma massagem. Fui na Paulinha. Ouvi relatos. Pois é, eu fui lá, fiz uma massagem maravilhosa, fiz as minhas unhas, que eu falo, gente, sofrer bela e relaxada, com as demandas não atendidas, passar raiva, é outro mundo, Os né? benefícios de ser dona do próprio negócio, Não, né? Você chegar assim, eu falei, hoje eu vou limpar o meu gente. dia da agenda, eu gosto de fazer minha unha, né? Então assim, eu vou fazer minha unha com a minha casa toda escurinha, só uma luzinha de fundo, assistindo a minha série, comendo uma pipoca. Gente, maravilhoso. É isso aí, cara. Porque a gente já passa raiva de ter o próprio negócio. Então vamos viver também o bônus de ter o próprio negócio. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho recebido cada vez mais empresárias que o problema tá justamente em ter o próprio negócio. Porque essa mulher, ela não trabalha sabe, 24 horas por dia, porque muitas vezes nós trabalhamos no celular.
ou no computador. A gente dá conta de um CNPJ 24 horas, a gente dá conta de criança 24 horas, porque criança também não tem como não ser mãe 8 horas por dia. Ela tem que dar conta da casa, porque a mulher tem isso, né? Você tá ali no seu escritório trabalhando, quando você olha pro lado tem a pilha de roupa. A casa é outra empresa. Então eu falo o seguinte, mulheres, gente, foi muito bom. Eu parei segunda-feira, cheia de demanda, e falei, eu vou fazer o que eu preciso fazer por mim. E sabe o que é engraçado? O mundo não explodiu. Não acabou, todo mundo esperou, ninguém assim. Então eu falo o seguinte, Ninguém eu falo, morreu, olha nem só. matou, acabou. Então, se dê esse pequeno prazer, e é diário, tá? Para de um dia, tomar banho correndo, lavar a cabeça de qualquer jeito, se maquiar. Então, eu falo o seguinte, vamos resgatar a mulher que existe. Vamos resgatar esse CPF? Vamos resgatar a mulher que existe em você, além de mãe, além de CNPJ, além de esposa, além de dona de casa. Por quê? É tudo interligado. Então, se você tá bem, clinicamente falando... Vamos lá, tá bem clinicamente? Vamos começar a ficar bem enquanto mulher? E aí eu começo a orientar essa mulher a se olhar. Porque não tem aquela história, uma mãe feliz, uma esposa feliz, ela só é possível se tem uma mulher feliz por trás disso. A mulher sabe dificular, né? Então, essa mulher, ela tem que estar exatamente, bem, ela tem que estar bem disposta. É ela que vai trazer a harmonia para essa casa. E muitas vezes, o que acontece? Ela fala pra mim assim, não, eu tô bem. Por quê? Porque a bicha tá reativa, se tu riscar um fósforo lá na esquina, ela tá explodindo aqui. Ela tá nesse modo de sobrevivência que ela vai... eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso parar, tudo depende de mim. Então, ela acha que ela tá bem. Não, e é automático, tá? Eu falo o seguinte, a mulher, ela foi ensinada a dizer que tá tudo bem. Porque nós, mulheres, nós temos como prática deixar todas as nossas necessidades por último. Então, a gente atende a todo mundo e aí a gente se esquece e a gente vai deixando. Gente, eu passei por um período, nesse período sabático, né, que eu fiquei procurando a cura pro que eu tinha, que nem sede eu sentia. Porque eu me ausentei tanto das minhas necessidades que eu passava o dia inteiro sem beber água e fazer xixi. Essa era uma coisa sério. Que eu ia comentar desde a sua fala anterior. É muito comum as pacientes chegarem para mim e falarem que eu não tenho como beber 2 litros de água por dia. Mas por que não? Mas o corpo pede. Se você começar a beber... Não, porque vai ter que ir ao banheiro. Porque senão eu tenho que parar o meu trabalho pra ir ao banheiro. Assim, gente, quanto tempo a pessoa leva pra fazer um xixizinho? E que trabalho é esse que você não consegue parar 5 minutos pra fazer um xixi? Exatamente, é um trabalho escravo aí isso. Vai parar porque pegou uma infecção urinária. Mas ela se imputa isso, tá? Ela se imputa esse ritmo. Não, e as pessoas ela assume. atrelam isso, eu sei porque eu já fui, a sucesso. A produtividade, porque a nossa produtividade... sucesso. Exatamente. Então, pra mim, eu achava lindo sentar 7 horas da manhã no computador, passar o dia inteiro sem comer, levantar 9 horas da noite, e aí, no final, eu postava um story com 1.500 coisas que eu tinha feito. Tipo assim, o primeiro do dia tinha sido 7 da manhã, o último 9 da noite, trabalhei 14 horas. Tomou um copo d'água só. 14 horas, incrível. Aí levantava a coluna, queimava. Levantava, dava vertigem, assim. E aí, hoje, quando eu pego alguém que fala isso, eu falo, coitada. Olha, aí eu pergunto pra Tadinha. você, que horas que essa mulher sente desejo? Nenhum. Porque a mulher, ela não é... O desejo feminino, ele não funciona igual ao masculino. Até por uma questão de sociedade. O que acontece? O desejo masculino, o homem é super aceitável ele trabalhar o dia inteiro, ele chegar em casa e ter que ter relação pra relaxar. E não tem nada de errado a mulher ser assim também. Só que, socialmente, isso é inaceitável. A mulher, ela não pode ter o sexo, ela ter o prazer sexual como fonte de relaxamento, como fonte de prazer. Então, ela precisa ficar lá esperando o marido chegar, ou o parceiro chegar, para ele procurá-la e para ela ter a relação. Então, o que acontece? É exigido da mulher, socialmente, que ela se comporte como um homem, no trabalho, na vida dela no dia a dia, mas quando chega na parte sexual, é exigido que ela se cuide como uma mulher, como ela se comporte como uma mulher. Então a conta não fecha. Ela passa o dia inteiro tendo que tomar decisões, principalmente a mulher que é empresária. Ela passa o dia inteiro precisando tomar decisões como um homem.
E quando chega à noite, ela não pode transar como um homem. Ou seja, ela não pode ligar, porque a mulher ela é completamente capaz disso, tá? Ela é completamente capaz de ver o sexo como fonte de prazer, única e exclusivamente. Então, o que a gente faz é massacrar essa mulher. Nós, enquanto sociedade, tá? Que eu falo. Então, como que funciona a vida dessa mulher? Ela não se olha, ela não se enxerga como mulher. Mas na hora do sexo, ela precisa se comportar, porque às vezes o próprio parceiro julga ela. Se ela procura, se ela tem iniciativa, se ela gosta de transar, o próprio parceiro olha e fala assim: com quem você está andando? Onde você aprendeu isso? Então vamos equilibrar as coisas? Equilibrar não, vamos harmonizar as coisas. Então vamos olhar para essa mulher. Vamos ver se ela está bem clinicamente. Está bem clinicamente? Vamos lembrá-la de que ela é uma mulher. Vamos fazer coisa de menina. Eu amo a Monielle. Ela fala assim... Go girly. Exatamente. Vamos lembrar que você é mulher. Você pode ter que tomar as suas decisões no trabalho. Você pode ter que matar um leão por dia. Mas vamos de vez em quando lembrar que você é uma mulher feminina, porque o feminino está muito nisso, está muito ligado. Eu levanto a bandeira, eu falo assim, gente, podem me cancelar. Eu sou, assim, zero feminista. Nossa, eu sou nisso. totalmente cancelável. Não sobrou uma nessa mesa. Eu nem ligo se me cancelarem, porque eu já sou totalmente cancelável mesmo. Tipo assim, pra mim, eu sou bem garota mesmo. Tipo, na minha vida pessoal, eu falo, meu filho, eu não carrego uma sacola. Tá aqui, ó. Eu já tenho que lidar, eu já tenho que pensar, eu já tenho que decidir. Semana passada eu falei isso, né, para o Divo. Eu falei assim, ele falou alguma coisa, eu falei assim, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já passo o dia inteiro mandando. Pode escolher o que você quiser. Eu quero ser mandado agora, por favor. O meu cérebro, quando chega nessa seara que ele não quer pensar, pense você, é sua responsabilidade. Sou eu todinha. Eu dou conta de tudo. Se meu marido estiver por perto, menina, eu fico assim, ó. E eu nem mexo. Eu perco até a mão. E posso falar uma coisa mais séria do que tudo isso que a gente tá conversando? A gente tá rindo, a gente tá se divertindo, porque realmente... Mas olha só, o homem, quando você coloca o seu parceiro numa posição... abaixo da tua, né? Quando a gente fala de energia masculina, você perde inclusive o tesão nele, você perde a admiração nesse homem. Sim. Porque a mulher, por mais feminista que ela seja, o que vai acontecer com ela? Ela sente atração por alguém que gere proteção, que seja provedor, que seja segurança, imagem de segurança para ela. No termo nu e cru, macho alfa, acabou. Exatamente. Então, o que ela vai fazer? Ela toma todas as decisões do mundo, ela rebaixa esse homem no papel dele de homem e depois ela olha e fala assim... Eu não sinto mais desejo pelo meu marido. Ele, né? Ela castra ele. Então, esse exercício que eu costumo fazer com as mulheres que eu acompanho, de trazer novamente essa feminilidade à tona, ela faz também com que essa mulher volte a sentir libido, porque ela volta a se sentir mulher, ela volta a olhar o parceiro dela com admiração, porque tesão é intimamente ligado à admiração. Você não consegue sentir, porque isso não se fala, tá? Você não consegue sentir tesão por quem você não admira. E aí a vida sexual dessa mulher se torna uma obrigação, é mais uma tarefa no checklist dela. Só que chega uma hora que ela começa a sofrer, que é o que eu sempre falo. A mulher que ela não tem a energia sexual resolvida, ela não tem o prazer sexual sanado, ela vai entrar em desequilíbrio em alguma outra coisa. Ela vai comer demais, vai comprar demais, vai treinar demais, alguma coisa, porque assim, o corpo humano, e aí a Elisa vai poder me dizer, ele foi feito para viver em harmonia. Sim, o nosso corpo ele funciona todo em conjunto. Vocês falaram, né, sobre resgatar a feminilidade e não tem como a gente falar da saúde feminina como um todo sem falar de ciclo hormonal. Então, hoje a gente também tem muitas mulheres castradas quimicamente, que tá lá na bula do medicamento, que vai causar falta de libido. E os nossos hormônios têm um papel importantíssimo nisso. Faz tudo parte da nossa biologia, não adianta o quanto nós evoluímos, ou como nós avançamos, né, nas conquistas femininas, a nossa biologia, ela é inegável. Então, os cuidados com o ciclo menstrual também são importantíssimos. Vai ter um período do ciclo que a mulher vai ter mais desejo. Isso é os hormônios trabalhando, né, ali próximo do período fértil, então... ela vai sentir mau desejo pelo seu parceiro. E vai ter um período que ela não vai ter
tanto desejo. E tá tudo bem, isso é importante conhecer. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, saber quando os hormônios estão flutuando. E isso também é bacana, Etienne, porque mesmo que essa mulher não tenha muito desejo, porque os hormônios naquela fase não estão favorecendo, se ela tem um bom relacionamento, o desejo vai vir pela admiração, pelo companheirismo, pelo autocuidado. Não só pela parte biológica, Não né? só pela parte biológica. E também não adianta você estar com a sua parte biológica belíssima, aí você tá se alimentando bem, você tá treinando, e você tem um relacionamento que você não conversa. Que são as conexões na relação, né? Eu sempre falo que a mulher, ela precisa aprender tudo. Ela precisa aprender a dizer não. Ela precisa aprender a dizer o que ela gosta. Isso tudo vem do autoconhecimento. Se ela não se conhece, como é que ela vai falar para esse parceiro o que ela gosta e o que ela não gosta? Como é que ela vai estabelecer limites? Como é que ela vai saber que ela tá numa fase do ciclo dela que, de repente, o corpo dela não vai estar tão aflorado Eu olho assim? o meu calendário até pra marcar a reunião. Tipo assim, tem umas reuniões que eu sei que se eu marcar naquele determinado período, eu não vou entregar o que eu entregaria em outro período. E aí, Perfeito. eu vou jogando com a pessoa, falando, olha, não dá, vou empurrando ali. Porque eu sei que tem cliente que vai exigir mais de mim. Por isso que eu deixo você marcar. Eu também monto assim a minha agenda. Mas foi isso que eu fiz com você com aquela data de hoje, tá? Hoje ela me pediu uma data, ela falou assim, na próxima encontro, eu falei, dia tal. Porque eu olhei a semana toda, vai ser uma semana que pelo meu ciclo eu não vou estar bem. Não vou estar. Aí eu já vou ter um desgaste emocional de entrega de outros eventos. Eu falei, cara, a Etienne não dá pra eu sentar com ela e não é um café que eu vou tomar. É outro nível de entrega. Eu falei, vamos fazer dia tal. Acabou. É assim que eu organizo a minha agenda também. E é essa mulher que tem que ensinar pro homem, pro parceiro dela, como o ciclo dela tá funcionando. Hoje meu marido já vê assim, algumas características e fala assim, você tá perto do período fértil, né? Você tá perto de menstruar, né? Mas não é nem pela irritação e tal, às vezes é porque eu tô um pouquinho mais cansada, ou porque eu tô um pouco mais dengosa. Mas Então isso é natural, a gente tá falando, Elisa, de natureza. E quando a gente olha pro tema do podcast, a gente tá falando algo que se perpetua no mês inteiro daquela mulher. Ela fica muitas vezes ali meses, com aquela exaustão que primeiro ela vai achar que é TPM, aí depois ela vai achar que é o ciclo, aí depois ela vai achar que é o filho que tá doente, tá no trabalho, aí depois ela vai achar que é a empresa. Essa mulher, ela tem prazer, e quando eu falo prazer não é só sexual não, tá? Essa mulher, ela vai ter prazer na vida quando? Não tem. Quando que ela vai parar pra curtir a própria companhia, pra ver o filme que ela quer, pra poder tomar o vinho que ela gosta, pra conversar com a amiga nunca? É a mulher que chega no final do dia e ela já tá triste pelo dia seguinte. Pensando naquilo que ela vai ter que fazer, nas demandas que ela vai fazer. Sabendo que ponto de felicidade ali pra ela, né? Não tem. Sabendo que ela vai acordar cansada e que ela vai ter toda uma rotina de novo pra dar conta. Né? Eu falo que é a síndrome da Mulher Maravilha. A gente tem a síndrome da Mulher Maravilha, que é aquela que ela precisa para as pessoas. E aí o meu lado psicanalista não pode deixar de gritar aqui no meu ouvido, que eu falo que é a mulher que ela tá sempre à procura de validação. Porque ela só tá feliz, a felicidade dela é ser validada pelo outro. Ser reconhecida por fora. Ser reconhecido. E aí o que acontece? Quando ela não tem essa validação, aí ela tá triste. Gente, eu sou uma pessoa, eu não sou melhor que ninguém não, porque foram anos trabalhando nisso, mas eu sou uma pessoa que pouco me importa o que pensam de mim. O que importa é o quão bem eu estou comigo mesmo. O quanto eu sei a mulher que eu sou, o potencial que eu tenho, o que eu posso entregar. E isso é libertador. Eu falo assim, sempre me perguntam, Etienne, qual é o seu propósito? Né? E eu falo o seguinte, o primeiro para mim é que toda mulher tenha essa liberdade de se amar, de se cuidar, de saber o potencial que ela tem sem a necessidade de validação externa. Isso é muito libertador. Você saber que você pode ser dona do seu prazer, que você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, quais são os seus limites. Porque tem mulher que fica a vida toda se anulando e se violentando para poder caber nas caixinhas dos outros. Isso é muito sério.
sabe? Então, assim, não tem como você ser feliz assim, não tem como você... liberdade, ela tem a ver com prazer, ela tem a ver com felicidade. Então, eu desejo que toda mulher tome as rédeas da sua vida, em todos os sentidos, mas principalmente no sexual. Sexo não é moeda de troca, sexo não é obrigação. Sexo, ele foi feito para ser 100% gostoso. Tá? O nosso corpo, nós temos o clitóris, que ele é responsável 100% pelo nosso prazer. Então, o prazer não é pecado, o prazer ele é bíblico, a relação sexual é bíblica. Então, assim, toda vez que uma mulher chega para mim com alguma desculpa para não ter uma vida sexual plena, eu sempre vou ter alguma coisa para falar para ela. Porque nós fomos feitas, sim, para sentir prazer. Inclusive, o prazer, ele faz parte do casamento, ele é obrigação conjugal. Obrigação no sentido, assim, de que é bíblico. Sim, ele está no papel ali, né? Ele está no papel. Então, assim, mas já que você está ali, por que não sentir prazer? Que nem a gente fala, o trabalho de ser bonita e feia é o mesmo. Então, vamos sentir prazer. Já que, gente, você tem que tirar a roupa, você tem que estar com aquela pessoa, você tem que se preocupar com o outro, né? Com a troca que existe. Você dispõe o seu tempo. Por que não ser gostoso? Sim. É libertador quando você começa a entender que sexo é bom. Queria fazer um bate-bola com vocês sobre os sinais que a gente não deve ignorar, né? Então, na área de sinais físicos, né, Elisa? Quais são os sinais, assim, que pra você a mulher não deve ignorar? A mulher que acorda cansada, ela pode ter dormido 8 horas por dia, ela pode viajar, ela pode tirar férias, ela pode ter momentos de lazer, ela não descansa. Tá. Ela acorda cansada, é aquela que só desperta depois do cafezinho. O café vai muito além dela gostar. Ela precisa É uma necessidade, né? É uma necessidade, senão ela sente que ela não acorda. E se fica sem, ela fica com dor de cabeça. E aí, muitas vezes, o cafezinho de manhã é só o primeiro start, né? Uhum. Aí tem vários ao longo do dia. É aquela mulher que não desliga para relaxar, ou tem o sono leve, sabe? Aquela que parece que, mudei de posição na cama, despertei. Uma insônia, né? Um sono... Um sono muito leve, que não vai ser um sono reparador. Muito mais importante do que horas de sono dormidas é a qualidade desse sono. Então, ela pode dormir 6 horas e ter um sono de qualidade. Só que aí também entra toda aquela questão metabólica e hormonal que a gente falou, né? Uhum. Uma fraqueza no corpo. Então, é uma mulher que ela até, digamos que ela quer emagrecer. Ela vai pra academia. E ela vai lá, faz um dia de treino, no dia seguinte ela não consegue ir. Ela tá cansada. No terceiro dia, ela ainda tá se recuperando. Ou ela até consegue fazer assim, eu vou fazer uma semana de treino e falta o restante do mês inteiro. Por causa desse cansaço, ela sente que se movimentar só vai deixar ela mais cansada. E a mulher, quando tá nesse ciclo de exaustão, tudo que ela quer é poupar energia. Sim. Ela vai querer... o corpo vai querer fazer só o básico. Por isso que eu falei lá no início que a gente tem que dar pequenas doses de movimento. Mas essa sensação de um corpo fraco, ela não é normal, também fica com essa tensão. A mulher que vai ter não é uma compulsão alimentar, o nome compulsão alimentar é uma questão psiquiátrica, né? É um descontrole alimentar. Aquela vontade de comer doce sempre ao longo do dia, isso diz que o seu corpo não está tendo energia. A principal molécula de energia do nosso corpo é a glicose, que vem através não só dos alimentos com açúcar, mas dos pães, arroz, tubérculos, né, como batata, inhame. E essa necessidade do corpo de estar sempre querendo um docinho, um docinho no final da tarde, um docinho depois do almoço, é o corpo pedindo energia. E aí também já traz sinais metabólicos, de uma resistência à insulina, por exemplo, de uma glicose que não está legal, que precisa ser avaliado, dificuldade de concentração, de foco, de memorizar. Então, aquela mulher que está sempre esquecendo de tudo. Tem as questões, por exemplo, uma mulher com resistência à insulina, muito provavelmente depois de um almoço, isso se ela está desequilibrada, depois de almoçar,
ela vai ter o que a gente chama de um brain fog, que é uma névoa mental. Ela vai ficar mais lerda, aquela pessoa que vai ter sono, vai precisar do cafezinho depois do almoço para poder despertar, vai sentir a vontade de um docinho. Então, assim, tudo o nosso corpo tá interligado. Então, esses são alguns sinais que o nosso corpo vai dar. Isso aí é certeiro, uma mulher. Queda de cabelo, porque mexe muito com a autoestima feminina, né? Então, meu cabelo tá caindo, aí compra shampoo, faz isso e aquilo. Mas a nutrição, o cuidado, ele tem que ser de dentro para fora. Então, de novo, fazer toda aquela avaliação nutricional dessa mulher, como é que tá o corpo tá respondendo bem a essa avaliação nutricional, as funções básicas do seu organismo estão funcionando, porque assim, cabelo, pelo pro nosso corpo não é necessidade. O nosso corpo precisa de muito mais energia para manter o nosso cérebro, o nosso coração funcionando do que para fazer crescer cabelo. Uhum. Então, entre direcionar nutriente para gerar energia para cérebro, coração, órgãos vitais, ele vai deixar cabelo para lá. Isso acaba com a autoestima da mulher, né? Queda de cabelo, unha fraca, uma pele mais ressecada. Olha que interessante, eu não sabia disso do cabelo, viu? Não, Sim. O meu na época caía muito, assim, mas caía, era desesperador. Assim, de passar a mão, eu tava aqui agora, se eu passasse a mão assim, ia vir assim, ó. Você não para de fazer assim. E onde eu ia, tipo, ficava acompanhando, assim. Mas um Lavitan Hair da vida que você encontra na farmácia. Já dá uma melhorada, né? Então, não. Não. Geralmente esses multivitamínicos vão funcionar para mulher que tá assim, mas muito mal. E aí vai ter um limitador, porque eles são medicamentos, digamos assim, genéricos. É para atender a qualquer pessoa que chega lá e quer comprar. Uhum. Então vão ter aquelas que vão ver uma leve melhora, vão ter aquelas que não vão ver melhora nenhuma. Mas uma evolução vai ser muito difícil, porque geralmente esses suplementos, eles têm subdoses. Então, muitas vezes eu pego um rótulo de um suplemento daquele e falo assim, gente, eu não sei como é que a pessoa se dá o trabalho de eles são caros, tá? E eles são caros. E aí assim, a pessoa quer vir me dizer que a suplementação personalizada, manipulada, é cara. Não é, muitas vezes fica equivalente com as doses certas e muitas vezes com princípios ativos que aquela indústria não vai utilizar. Uhum. Porque o custo-benefício para a indústria não vale. Mas aí, através da manipulação, a gente consegue ajustar. E quando a gente faz essa suplementação estratégica, personalizada, a gente consegue ver exatamente quais são as necessidades dessa paciente, o que está causando essa queda de cabelo. É isso, ver especificamente qual a necessidade dela. Perfeito. E pra você, Tiane, quais são os sintomas emocionais? Aqueles sinais emocionais, assim, que não podem ser ignorados. Eu vou começar do último, né, pro primeiro, né? O mais grave do menos, né? E eu falo o seguinte, o mais grave para mim, eu cuido dessa parte da sexualidade feminina, é quando a mulher começa a fugir a qualquer custo do parceiro, sexualmente falando. Ela começa a evitar, assim, a dor de cabeça já não funciona mais. Ela começa a desenvolver, e eu já atendi mulheres assim, tá? Que elas tornam, assim, uma fobia sexual. Ela não aceita que mais que o marido toque nela, que o marido fale sobre o assunto, que procure ela, que ele começa a se tornar, assim, um pânico para ela. Isso realmente acontece. Tá? Segunda coisa, tem mulheres, inclusive, que se separam. Eu já tive casos que a mulher se separou porque ela não aguentava mais o marido atrás dela. Ela falou, gente, eu não aguento mais. Virou uma obsessão dele. Na verdade, quando a mulher ela me traz, fala assim, nossa, meu marido só pensa nisso. A não ser que ele tenha algum distúrbio, não é que ele só pensa nisso. É porque ela não pensa nunca. Então, qualquer coisa que ele pense já é demais para ela. Então, essa é a primeira, assim, a mais grave de todas. A segunda é quando ela começa a fazer sexo por obrigação. Então, na verdade, ela até ainda faz, mas ela faz por obrigação. Ela faz pensando nas contas, no trabalho, no filho, ou ela se permite, e eu falo que isso é uma espécie de violência que ela se permite, tá? Porque relação sexual sem prazer e sem
Eu não digo nem sem consentimento, mas assim, sem a vontade é um tipo de violência, porque o corpo dela começa a não responder mais da melhor forma, então ela começa a sentir dor, ela começa a sentir ressecamento. Por quê? Porque o corpo dela não está pronto. Ela, na verdade, ela não quer. E aí o corpo também tá correspondendo ao estímulo mental do não. É claro, exatamente. Então, assim, essa mulher que ela foge, então, primeiro é quando ela foge da relação sexual a qualquer custo. Depois, antes disso, vem o sexo por obrigação, tá? Antes do sexo por obrigação, vem a desconexão quase que total desse casal. Por quê? Porque óbvio que o homem ele vai entender que alguma coisa não tá bem. Que existe a diferença da mulher não querer ter relação todo dia e existe aquela mulher que não quer nunca. Então, o que acontece? Começa a ter uma desconexão, porque ela não tá mais ligada assim. Sexo também é conexão. Ele é a E o conexão parceiro até se sente rejeitado, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Quando essa mulher falta esse pilar, eu costumo falar que a diferença de um casal, homem e mulher, amigo e parceiro, é a relação sexual. Então, o que acontece? Se o sexo ele é pilar de relacionamento, quando aquele pilar ele não está acontecendo de uma forma harmônica, o resto entra em descompasso. É natural. Tá? Outra coisa, quando essa mulher começa a perder a vontade, ela fala assim, sexo para mim não faz mais falta. Isso é um problema sério, porque isso aí começa, a raiz disso é o quê? Como é que uma coisa que é gostosa não faz mais falta para você? Será que foi? Né? E aí também tem a questão de que ela começa a perder a vontade de pequenos prazeres no dia a dia. Porque tudo é prazer, tudo é libido. A libido ela não é só sexual. A libido é a vontade que você tem de fazer coisas que são prazerosas para você. Que são coisas que você quer, que você deseja. E libido, desejo, tudo isso é junto. Então você começa a não fazer mais questão de ter coisas boas para você mesmo. Então você se torna aquela pessoa quase que amarga, né? Você só se preocupa em dar conta de tudo, chega no final, parece que você foi atropelada, que você lutou uma guerra o dia inteiro, e você fala assim, ai não, eu só quero descansar. Então, assim, aquela mulher, ela não vive mais para ter prazeres. Ela vive tão somente para atender demandas externas. Né? Então, assim, a gente vai ter aqueles casos mais graves que a mulher entra na depressão, aqueles casos também que a mulher, ela perde a vontade de fazer coisas que antigamente ela adorava. Então, assim, eu sempre costumo falar, qual é o momento, Etienne, de eu procurar ajuda, né? Principalmente de uma sexóloga, de uma psicanalista especialista em sexualidade feminina. Quando você perde a vontade de ter pequenos prazeres no seu dia a dia. E normalmente o primeiro sinal é o sexual. Então ela começa a perder o prazer sexual, daqui a pouco ela não sai mais com as amigas, daqui a pouco ela não se arruma mais, daqui a pouco ela não sente mais falta dela mesmo, de ler um livro, de dormir um pouco mais. Então assim, entrou nesse descompasso, ou de repente entrou no descompasso, quando você olha para o teu marido, você não deseja mais... Você não tem mais vontade? Então vamos conversar sobre isso? Vamos procurar um tratamento, vamos procurar um acompanhamento, porque uma vida a dois, bem vivida, é uma vida muito gostosa. Uma vida com prazer é uma vida que vale a pena ser vivida. Show. E caminhando para o final, né? Como que essa mulher pode fazer para recuperar a energia, desejo e até a feminilidade? Um minutinho para cada uma de vocês. Bom, perdão. Na minha prática clínica, né, eu acompanho essas mulheres que têm essa dificuldade de se sentir bem dispostas. Então, primeiro de tudo é fazer a avaliação das queixas dessa mulher. Nunca ignorar aquilo que ela sente, a rotina dela, quais os hábitos ela tem. Fazer a avaliação dos exames também é muito importante. Algo que eu não abro mão de tratar com as mulheres é o estilo de vida e esses hábitos, porque a minha principal ferramenta de trabalho é a suplementação individualizada, né? Uma suplementação estratégica para aquela mulher. Mas a suplementação, assim como qualquer outro medicamento, sozinho ele não vai ter o seu pleno potencial alcançado. Então, a gente precisa de ajustes no estilo de vida, né? Uma alimentação, a Etienne já tinha comentado, minimamente saudável. Vai ser direito todo dia, vai todo dia você ter uma salada, legume no prato?
seria o ideal, mas só de você não almoçar um lanche, Ou ficar sem almoçar. um salgadinho, ou ficar sem almoçar. Nossa, algo que eu digo muito é que mulheres que performam não pulam o café da manhã. Aí tem aquela mulher que... Eu não como. Eu não como. Tem aquela mulher que acorda cansada. Eu não sinto nenhuma vontade de café da manhã, Não. assim, pra mim é totalmente indispensável. Agora, almoço... Aí, por exemplo, hoje eu não almocei. É uma coisa que ali me faz falta. Porque o horário ficou muito justo. Então, tipo assim, pra mim, o almoço, ele é muito importante. Sim. Até afetivamente falando. Então, aí eu falo assim, quando eu falo isso, eu tô falando com um perfil mais Não, sim. geral de mulheres, né? E tem aqueles que a gente tem que avaliar direitinho. Mas geralmente essa ausência de fome na parte da manhã já tem algum desequilíbrio em cortisol. Se você tá com esse cortisol alterado, seu sistema de defesa, né? Sistema nervoso já tá muito, muito ativado, você não vai sentir fome. Você anda na muito verdade- nervosa. Não, na verdade, o Talvez. meu sempre foi de criança, assim. Eu acordava cedo pra ir pra escola e eu não comia, porque me dava enjoo. Eu tinha vontade de vomitar. Nossa, eu comia bife Não, pra ir pra escola. eu tinha vontade de vomitar. Então, eu fui tirando, assim. Aí minha mãe inventava, fazia leite, fazia vitamina, não sei o quê. E eu comia, tipo, só pra ela não brigar. E aí, depois que eu fiquei adulta, tipo assim, mano, na minha vida, ninguém me obriga mais a comer, não quero comer de manhã, não, eu não sinto fome, assim, se eu comer, eu chego a ficar estufada, assim, não me faz bem. Não é uma coisa que me faça bem. Tanto que eu treino em jejum e fico, tipo, incrível. Se eu comer e treinar, eu fico muito mal, assim. Sim. Mas, no geral, Não é uma regra, não é uma regra. E mulheres que pulam café da manhã não vão mesmo. Porque é aquela mulher que, eu não vou comer, não tô com fome, mas eu vou tomar um cafezinho. Aí já vai dar outro pico pra cortisol, já vai dar outro pico pra outro hormônio chamado insulina. Aí quando chega lá no almoço, ela não vai, se ela for almoçar, por exemplo, num buffet, ela não vai querer passar pelas saladas, ela vai direto pro macarrão, Sim. pra batata frita, porque o corpo dela precisa de energia. Uhum. E café só engana o nosso corpo. Ele desliga o nosso corpo de reconhecer que está cansado, mas ele não trabalha nessa produção de energia. Então, ai, gente, de onde é que eu parti mesmo? Não, a pergunta era, agora a gente tem 30 segundos pra você. Como ela vai recuperar energia, desejo e feminilidade? A suplementação individualizada, Show. ajustando seus hábitos de vida, alimentação minimamente saudável, assim, mínimo de industrializado, né, refinados, e pequenos movimentos diários. Perfeito. Então, assim, ela não precisa ser a mulher que vai passar 1, 2 horas na academia ou no crossfit todo dia, mas pequenas doses de movimento além do que ela já faz. Isso vai colocando ela... Movimento gera energia. E energia é movimento. Perfeito. Por que E ela olhou pra mim quando ela falou assim, vai pro crossfit, fica 2 horas, né? Não, mas eu olhei só de reflexo. Não foi nada, não. Ela olhou assim de ladinho. E você, quais são ali os hábitos, né? Como que ela pode recuperar essa energia? O que ela precisa fazer? A primeira coisa é o autoconhecimento. É o pilar número 1. Eu trabalho com autoconhecimento, autoestima ajustada e conexão nas relações. Sem autoconhecimento, ela não vai a lugar nenhum. Então, ela precisa saber o que ela gosta, o que ela sente prazer, e não só sexual. Quais são os limites dela e quando ela não está bem. Isso é o ponto de partida. Segundo, a autoestima. Ela precisa entender quem ela é, do que ela é capaz, o que ela merece, o que ela quer. Isso muda muito o jogo. E terceiro, a conexão na relação que ela tem. Se ela é uma mulher com parceria, ela precisa entender que o ponto de partida de um relacionamento é a conexão. Então, eu faço esse convite para as mulheres quando eu faço o acompanhamento delas. A gente trabalha esses 3 pilares, que são pilares essenciais para ela viver uma vida minimamente prazerosa. Eu não estou nem dizendo uma vida plena, é uma vida minimamente prazerosa. E isso vai impactar, ela trabalhando esses 3 pilares, vai impactar nela como mãe, nela como esposa, nela como profissional. Então, esses são os 3 pilares que eu sempre cuido, né, nas mulheres que eu acompanho. Perfeito. E pra gente fechar, o que vocês têm de recado final para as mulheres que estão ouvindo a gente? Liberte-se. Autoconhecimento e conhecimento é liberdade. E viver uma vida
com pequenos prazeres diários, pode ser coisa mínima, sabe? Tomar um café num café que você gosta, comer um docinho, Elisa que não me escute, mas assim, conversar com uma amiga, mandar um meme, qualquer coisa que te faça bem. Faça, porque você vai ver que a sua vida, ela tem um outro tom, sabe? Ela ganha um outro... viver só de obrigação, que nem fala, viver só para pagar boleto, não é legal. Então, permita-se ter os pequenos prazeres diários. Todo dia, como se fosse uma obrigação. Bota lá na agenda, prazer diário. Eu garanto para você que sua vida vai mudar. Perfeito. Eu diria para as mulheres, para elas não se acostumarem a viverem exaustas. Não se sentir bem com você, com o seu corpo. Isso não é normal. E tem ajuda para isso. É possível sair disso, é possível ter uma vida corrida, sem você se sentir mal, sem você se sentir exausta, sem você não ter prazer, como a Etienne bem disse, não ter prazer de viver. E a gente tá aqui para isso. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Agradeço a vocês mais uma vez. A companhia, a troca sempre é maravilhoso. Eu sempre procuro, quando eu penso no próxima edição do podcast, eu faço questão de trazer mulheres que realmente entendam da sexualidade feminina como um todo, que agreguem, que tragam conteúdos muito valiosos. Então, obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.